Com as palavras de Bento XVI, proferidas na audiência geral na Sala Paulo VI, no dia 9 de janeiro de 2008, iniciaremos nossa pequena jornada para desvendar quem é Santo Agostinho. Gostaria de voltar às meditações sobre os padres da Igreja e falar hoje do maior padre da Igreja Latina, Santo Agostinho, homem de paixão e de fé, de grande inteligência e incansável solicitude pastoral. Este grande santo e doutor da Igreja é muito conhecido, pelo menos de fama, também por quem ignora o cristianismo ou não tem familiaridade com ele, porque deixou uma marca muito profunda na vida cultural do Ocidente e de todo o mundo. Bento XVI. Nasceu em Tagaste, na província de Numídia, na África Romana, atual Argélia, no dia 13 de novembro de 354, filho de Patrício e Mônica, a qual a Igreja venera como santa. Historicamente, Agostinho possui um irmão chamado Navígio e uma irmã da qual não sabemos o nome. Desde garoto, demonstrava um grande talento intelectual. Aos 11 anos de idade, foi enviado para a escola, onde começou a familiarizar-se com pensamentos e crenças pagãs, identificando-se com o maniqueísmo. Sua mãe Mônica insistia em uma educação cristã, contudo, Agostinho resistia. Com 16 anos, Agostinho é enviado a Cartago para continuar os estudos. Lá viveu concubinamente com uma jovem com a qual teve um filho, chamado Adeodato, e permaneceu durante 9 anos. Neste local também ocupa prestígio e posição elevada. Após sua experiência como professor e desiludido com o comportamento de seus alunos em Cartago, Agostinho vai a Roma e recebe cargo de professor de retórica imperial para o tribunal em Milão. Estamos no ano 384. Mais uma vez, se decepciona em Roma, com a apatia das escolas romanas e principalmente abandona sua crença no maniqueísmo, adotando o movimento acadêmico neoplatônico. Contudo, os apelos constantes de sua mãe Mônica para abraçar a fé cristã e principalmente os discursos e a oratória do bispo de Milão, Ambrósio, começam a influenciar Agostinho. Nesse momento, abandona o relacionamento ilegal com a mulher que vivia e procura viver uma vida mais virtuosa conforme as leis da doutrina cristã. Contudo, foi em aproximadamente 386, vivendo uma forte crise pessoal, decide converter-se definitivamente ao cristianismo católico e abandonar a carreira de orador e ensino que ocupava em Milão, dedicando-se inteiramente a servir a Deus e às práticas do sacerdócio. Em 387, recebe o batismo das mãos de Ambrósio e logo depois, em 388, retorna à África. Neste período, sofre com a morte de sua mãe Mônica e seu filho Adeodato, ficando sozinho, sem família. Já na África, vendeu todos os seus bens, distribuindo seu dinheiro aos pobres, reservando a casa da família para transformá-la em uma fundação monástica. Em 391, foi ordenado sacerdote em Hipona, atual Argélia. Em 396, foi eleito bispo, o que ocasionou a sua retirada do monastério para exercer as funções episcopais. No entanto, mesmo vivendo na residência episcopal, nunca deixou de viver uma vida monástica. Permaneceu em Hipona como bispo até sua morte em 430. No contexto científico e histórico, inúmeros foram os historiadores a reler a vida de Santo Agostinho e a influência que exerceu no pensamento da Igreja e da civilização. Retratam-no como um homem de trabalho incansável, que desprezava toda fofoca, rejeitava as tentações da carne e exercia uma prudência financeira à altura de sua posição de autoridade de bispo.
Dentro de suas atividades principais estavam pregação várias vezes por semana aos seus fiéis, acolhia os pobres e os órfãos, cuidava da formação do clero e da organização de mosteiros femininos e masculinos. Agostinho foi canonizado e reconhecido como o terceiro doutor da Igreja em 1298 pelo Papa Bonifácio VIII. A Igreja Católica homenageia-o no dia 28 de agosto, o dia no qual ele supostamente morreu. Este santo, com sua história, manifesta a misericórdia de Deus, que o chamou para ser luz, a ser mestre da interioridade, da caridade e da fraternidade, para toda a Igreja e para a humanidade inteira. Também se faz necessário mencionar que, após sua conversão, Agostinho desenvolve no seu ministério pastoral de sacerdote e bispo uma grande batalha para defender a fé da Igreja de heresias e cismas, como o maniqueísmo, o donatismo e o pelagianismo, que ofendiam a santidade e a unidade da Igreja Católica. Na história da humanidade, Agostinho exerce um papel fundamental no desenvolvimento do pensamento, influenciando a muitos, trazendo orientação ao homem medieval com sua forma de pensar, sua moral e ética. Agostinho deixou um legado vasto de obras. É tido como um grande teólogo, filósofo, moralista e apologista. Escreveu cerca de 232 livros, além de inúmeros discursos, homilias, sermões, cartas e tratados. Santo Agostinho, rogai por nós.